A mensagem dos profetas e a tradição dos sábios e dos escribas não permaneceu por longo tempo somente na expressão oral, mas logo foi escrita. O processo é longo e teve início com a incisão na pedra e na argila. A Bíblia é a palavra escrita que Deus, revelando-se na história humana, fez ressoar no tempo, através dos profetas, dos sábios, de Jesus e dos apóstolos. Os primeiros livros da Bíblia compõem um conjunto que os hebreus consideram central para a experiência religiosa, a Torá. A Bíblia é um mundo sem confim, também para a pesquisa, história e lei, ciência e oração. As mais extraordinárias descobertas da história da arqueologia, os mais antigos manuscritos, revelam um grande mistério. Deus fala e faz aliança com o seu povo. A história do povo de Deus começa com o chamado dirigido a Abraão a deixar a sua própria pátria e com uma promessa: farei de ti um grande povo. Os acontecimentos com o povo de Abraão se desenvolveram por séculos e tiveram como ambiente muitos lugares do Oriente e também o deserto. No Monte Sinai, Deus se revelou a Moisés. O Sinai é o cenário onde foi estipulada a aliança entre Deus e o seu povo. Il Sinai si trova nel deserto. E Dio parla. O Sinai se encontra no deserto e Deus fala no deserto. Ele deu a sua palavra, se revelou em um ambiente que não pertence a ninguém. Quis falar em um ambiente misterioso. Un ambiente misterioso. Affidato 10 parole a Mosè. Confiou 10 palavras a Moisés. A tradição sinagogal diz que a voz de Deus era como um fogo, voava no ar e depois incidia na pedra. Nella pietra. La parola di Dio è stata proprio incisa nella pietra. O que significa dizer que Deus fala? Falar com alguém significa fazê-lo existir, entrar em comunhão com Ele, em aliança. É isso que Deus procura, entrar em comunhão com o homem, criar. A palavra nos faz existir. O Sinai permanece assim ligado ao dom do Decálogo, as 10 palavras escritas na pedra e no coração de cada homem. O Monte da Fé, lugar do encontro e do pacto, o Monte do Amor. A palavra de Deus, Shema Israel, escuta Israel, quer dizer, faz silêncio, escuta a voz do deserto. Ali, Deus fala. As histórias narradas na Bíblia não foram escritas imediatamente, mas nasceram das experiências vividas com Deus e depois contadas. Foram passadas oralmente de pai para filho. As histórias sobre os diversos patriarcas foram transmitidas nas celebrações comuns. A tradição hebraica rabínica ensina que as leis de Deus, dadas a Moisés no Monte Sinai, foram transmitidas de forma oral e escrita. Por séculos, tradição oral e escrita se entrelaçaram na história de Israel. Testi biblici, cioè i cicli narrativi presenti nel testo biblico, nel testo scritto. Sabemos que os ciclos narrativos presentes no texto bíblico escrito primeiro passaram por uma fase de transmissão oral. Isso é perceptível. Podemos estar certos de que existem recursos literários que facilitam a memorização e que pertencem ainda hoje à tradição judaica. Existem muitos judeus que conhecem os textos na memória e existem crianças que, desde muito pequenas, aprenderam tudo sobre o saltério na memória. Por isso, esta fase oral da transmissão da Bíblia foi mantida mesmo com os textos escritos que se conservam. Se conserva.
Os primeiros livros da Bíblia compõem um conjunto que os hebreus consideram central para a experiência religiosa, a Torá. Na Bíblia cristã, estes 5 livros compõem o Pentateuco, os 5 rolos, a Gênesis, o Êxodo, o Levítico, os Números, o Deuteronômio. A segunda grande unidade é apresentada com o nome de livros históricos, porque contam a história que vai desde a conquista da Terra Prometida até os limiares do Novo Testamento. Cobre um arco de tempo de aproximadamente 12 séculos. No terceiro bloco, encontramos a reflexão sapiencial da tradição de Israel em relação com a filosofia grega. A última grande unidade do Antigo Testamento é a dos livros proféticos. Imaginamos que um profeta seja alguém que prediz o futuro. Na realidade, o profeta, prophets em grego, não é alguém que sabe as coisas antes ou que faz previsões, mas é alguém que fala em nome de alguém, que fala em nome de outro, neste caso, no nome de Deus. É alguém que é capaz de sintonizar-se com o atual sentimento de Deus, com a paixão de Deus na história. I profeti non hanno scritto dei libri. Os profetas não escreveram livros. A um certo momento sentiram a necessidade de recolher os oráculos, de transmitir por escrito. Isso aconteceu no 8º século, durante a crise assíria. Antes, os profetas se dirigiam, sobretudo, aos reis e aos reinantes, enquanto no 8º século, correndo o perigo de ser deportados, o povo se tornou destinatário do anúncio profético e sentiu a necessidade de conservar por escrito as palavras dos profetas. E tutto il popolo ha sentito il bisogno di conservare per iscritto le parole dei profeti. Deus, inspirador e autor dos livros do Antigo e Novo Testamento, sabiamente organizou para que o Novo estivesse escondido no Antigo e o Antigo se tornasse claro no Novo. Ma questa ideia del Nuovo Testamento. Esta ideia do Novo Testamento escondido no Antigo foi colocada em destaque também nos profetas, começando por Isaías, que fala deste futuro descendente de Davi, já no primeiro livro e depois na parte central. E assim se chega ao Novo Testamento, guiados, presos pelas mãos destes últimos profetas. Por exemplo, por Miqueias, que previa o nascimento do Messias em Belém. Questi ultimi profeti. Deus, depois de ter falado muitas vezes e em diversos modos através dos profetas, ultimamente nestes dias falou através do Filho. Jesus nos deixou parábolas muito simples, compreensíveis a todos, seja pelos pescadores da Galileia, como por escribas de Jerusalém. Os seus discípulos nos transmitiram o testemunho da sua vida através do Evangelho. A persona di Gesù non è frutto della fantasia di un autore. A pessoa de Jesus não é fruto da fantasia de um autor, de um romancista, de um escritor, mas é a alma da comunidade que nasceu dele. Jesus viveu na comunidade. Por isso, é na liturgia que os primeiros cristãos têm a continuidade da pessoa de Jesus. Liturgia que em Jerusalém a comunidade comemora os fatos em tempos determinados e nos lugares onde eles aconteceram, a comunidade teve uma memória particular. E nei luoghi dove erano avvenuti gli avvenimenti, la comunità deve avere una memoria. Por isso, o evangelista Marcos descreve fielmente a história da paixão transmitido a ele pela comunidade local de Jerusalém e depois dele, também outros 2 evangelistas, Mateus e Lucas, escreveram a Boa Nova. Não é muito diferente de São João na descrição da paixão, mesmo com o material próprio. Anche gli altri 2, Matteo e Luca. Ma non è molto differente neppure San Giovanni, anche se ha materiale proprio. Desde o 2º século, a tradição da Igreja atribui os evangelhos, respectivamente, a Mateus, Marcos, Lucas e João. Os primeiros 3 evangelhos são tidos como sinóticos, porque símiles entre eles. Mateus, o publicano do colégio dos 12 apóstolos, escreveu para os cristãos convertidos do judaísmo.
A sua obra, composta possivelmente em aramaico, foi depois traduzida em grego. A tradição fala de Marcos como acompanhador e tradutor de Pedro na comunidade de Roma. Un narratore formidabile perché Marcos é um narrador formidável, porque com tintas de um claro escuro fortíssimo colore o ambiente de Jesus. Trabalha com o tema da Via do Senhor, um escritor muito simpático. è uno scrittore strano, ma simpatico, bello. Lucas, médico de origem pagã, escreveu o terceiro evangelho. A obra lucana foi escrita em grego culto e refinado. No terceiro evangelho, Jesus nos apresenta Deus como um pai capaz de perdoar. A doutrina de Jesus ganhou forma nos outros livros do Novo Testamento, nas cartas de São Paulo, dos outros autores sagrados e no Apocalipse. Estes escritos contêm a reflexão dos primeiros cristãos sobre a vida e sobre a mensagem de Jesus. O apóstolo Paulo, com os seus escritos e principalmente com a vida, alarga os confins da igreja com todos os povos. Como disse João Paulo II, Cristo, através das imagens, conseguiu penetrar na mente e no coração dos apóstolos e do povo. Dos pequenos centros da Galiléia e da Judéia, as pessoas se aglomeravam para ouvir a sua mensagem. E Jesus usou uma maravilhosa forma de comunicação, de modo que se pudesse, além de escutar, ver. Falou do pastor que tinha perdido a sua ovelha, do semeador que tinha semeado a semente em diferentes terrenos, do filho pródigo que estava afastado de casa. E os ouvintes entendiam imediatamente que se tratava deles, ovelhas perdidas, sementes que deveriam frutificar, filhos procurados pelo amor do Pai. Quando de fato veio a plenitude dos tempos, o Verbo se fez carne e veio habitar em meio a nós, cheio de graça e de verdade. Cristo estabeleceu o reino de Deus sobre a terra. Santo, levantado da terra, e com o envio do Espírito Santo atraiu a todos, porque somente Ele tem palavras de vida eterna. A boa nova, proclamada nesta terra santificada por Deus, vem anunciada hoje até os extremos confins da terra. A Bíblia é um mundo sem confim também para a pesquisa, história e lei, ciência e oração. Segundo o cânone católico, a Bíblia é composta por 73 livros, escritos em um arco de 15 séculos. A Bíblia, questo complesso di libri. A Bíblia, esta coleção de livros, tem dois autores. O autor divino, que é o próprio Deus, e o autor humano, que são os hagiógrafos. Deus, como autor divino, inspirou, assistiu à inteligência, à vontade, à faculdade executiva. Os escritores depois colocaram por escrito a palavra com o seu gênero literário. Com palavras e fatos, vêm, por assim dizer, cristalizados, assinados e constituem o que nós chamamos a Bíblia. Nello scritto e costituiscono quello che noi chiamiamo la Bibbia. Depois do retorno do exílio babilônico no IV século a.C., começa o longo processo de redação da obra que abraça a inteira história de Israel. As escrituras tiveram uma evolução através das mais antigas transmissões dos textos, feitos por copistas que permaneceram fiéis e que cuidaram dos textos. Do estudo de tantos manuscritos de várias épocas, podemos ver que existe uma fidelidade grandíssima e um zelo na transmissão do texto assim como ele é. Se pensamos que em milhares de manuscritos do Novo Testamento, as variantes que tocam o sentido do texto é possível ser contado nos dedos de uma mão. Isto é, o sentido do texto não vem nunca tocado. As variantes são algumas vezes em relação a uma simples palavra, uma forma verbal ou ainda a substituição de um determinado termo, mas nunca a substância do texto. Riguardano a volte una semplice parola, il modo come è scritto, una forma verbale, oppure la sostituzione di un determinato termine, ma mai la sostanza del testo.
Como homem de fé, eu penso que sem dúvida tivemos a assistência da providência, que não permitiu que os textos da fé se perdessem. Contamos com o cuidado humano e o zelo das comunidades cristãs primitivas. Não existe mais nenhum texto original escrito pelas mãos dos evangelistas ou de São Paulo. Porém, é possível encontrar ainda hoje cópias muito próximas aos originais. Por exemplo, as reproduções que podem ser admiradas na Biblioteca Vaticana ou em Jerusalém, no Studium Biblicum Franciscano ou mesmo na Associação Bíblica em Jerusalém. I 70 ou la 70 ou versione dei 70. Quero dizer também que a tradução conhecida como 70 não é a única tradução grega. Os 70 a 70 ou versão dos 70, como se usa dizer com expressões equivalentes, é a tradução do Antigo Testamento feita antes de Cristo no segundo século. Depois temos as traduções em outras línguas como em latim, siríaco, copta, árabe. Uma das mais célebres depois das 70 é a conhecida como versão siríaca, isto é, comum. A outra tradução é a latina, a conhecida como Vetus Latina. La cosiddetta antica traduzione latina, o Vetus Latina, poi seguita da altre traduzioni. Uma cópia integral do Códice Vaticano foi doada ao Studium Biblicum Franciscano. O Códice Vaticano é um dos mais antigos manuscritos existentes da Bíblia, transcrito muito provavelmente no Egito em 350. Desde 1475, aparece no catálogo da Biblioteca Vaticana. É tida como a mais antiga cópia integral da Bíblia. O códice se apresenta em forma elegante e suntuoso. O Códice Sinaítico, chamado também Códice Alepo, é um manuscrito em grego, datado entre 330 e 350. Na biblioteca do Studium Biblicum podemos ver também a célebre Poliglota de Londres, traduzida entre 1653 e 1657. É chamada de Walton, nome do editor. A primeira edição da Bíblia toda foi a Poliglota Complutense, editada em 6 volumes entre 1514 e 1517. Por ocasião do Sínodo dos Bispos, em 2008, a biblioteca do Studium Biblicum Franciscano recebeu um facsímile do manuscrito de Bodmer. É um manuscrito antigo. Este é um manuscrito antigo, possivelmente do terceiro século. Como manuscrito, é um só, mas contém 2 evangelhos, o de Lucas e o de João. Portanto, o nome, segundo a coleção, é 14 e 15 Bodmer. 2 evangelhos que foram escritos em um só manuscrito, e este é o mais antigo testemunho material que os evangelhos, que são obras individuais, neste caso, já vem considerado como uma coleção. Pertence aos mais antigos textos que reproduzem os textos de Lucas e de João. O texto foi encontrado em 1952 e publicado em 1961. A edição contém em uma das folhas o Evangelho de Lucas, que tem 11 capítulos, na qual se encontra o Pai Nosso em versão lucana e depois o prólogo do Evangelho de São João. La Vulgata nasce significa comune, Vulgata, cioè, o anche Volgata in italiano, cioè indica la versione comune. Temos a Vulgata, que indica a versão comum usada na Igreja Latina. São Jerônimo, que viveu em Belém do ano 380 até a sua morte em 420, trabalhou na tradução e revisão da Vulgata. E lì si mette a lavorare proprio alla versione. Vulgata, primeira tradução completa em língua latina da Bíblia, representa o esforço mais exigente enfrentado por São Jerônimo. Em 382, a pedido do Papa Dámaso, enfrentou a tarefa de rever a tradução dos evangelhos e, sucessivamente, em 390, passou ao Antigo Testamento em hebraico, concluindo a obra em mais ou menos 23 anos. A Betlemme, proprio accanto alla più famosa grotta della Natività, c'è una piccola grotta, meno conosciuta, che si chiama il Sepolcro di San Girolamo.
Em Belém, ao lado da primeira e mais famosa gruta da Natividade de Jesus, está uma pequena gruta, conhecida como Sepulcro de São Jerônimo. Na realidade, o corpo do santo não está mais aqui, estamos diante do sepulcro vazio. O corpo foi transportado pelos cruzados a Roma como um troféu de guerra e não está mais no lugar onde foi colocado no início. Porém, o túmulo sempre foi uma memória especial para os cristãos pela importância de São Jerônimo. A tradução da Bíblia em latim é a mais famosa tradução, feita diretamente dos textos originais em hebraico e grego. Tradotta direttamente dai testi originali, dall'originale ebraico, quando ebraico, greco, quando greco. Os manuscritos de Qumran ou do Mar Morto é uma das descobertas mais extraordinárias na história da arqueologia. Na costa noroeste do Mar Morto, a 12 quilômetros ao sul de Jericó, se encontram ruínas que os árabes chamam de Khirbet Qumran, as ruínas de pedra. Foi nesta paisagem fascinante que, na primavera de 1947, um beduíno descobriu o que hoje é chamada de Gruta Número 1. Dentro, uma série de vasos contendo manuscritos envolvidos em linho. Começou desta forma uma das mais importantes descobertas arqueológicas do século XX. A importância de Qumran é sobretudo per ciò che è stato trovato qui. A importância de Qumran é especialmente por aquilo que foi encontrado aqui. Foram encontrados ruínas e restos arqueológicos de um grande complexo onde viveu a comunidade dos essênios. Ainda mais importantes são as grutas que foram encontradas nesta área. Nessas cavernas foram encontrados os restos de manuscritos muito significativos. Vemos aqui uma das grutas que são numeradas. Esta é a de número 4. As grutas são 11 e nelas foram encontrados manuscritos do primeiro e segundo século antes de Cristo até o ano 70. No ano 70, Qumran foi destruída e permaneceu sem nenhuma atividade humana. Nell'anno 70 Qumran è stato distrutto e allora qui tutta l'attività umana è cessata totalmente. Mais da metade dos documentos encontrados são bíblicos. E o mais importante é o livro de Isaías, quase inteiramente preservado, faltando pouquíssimas palavras. Ele foi escrito em hebraico no 2º século a.C. e foi encontrado aqui. Depois encontraram os restos de quase todos os livros do Antigo Testamento, com exceção do livro de Esther. A característica climática de Qumran foi um fator muito importante para a conservação dos manuscritos. É muito seco, caldo e seco, c'è pouquíssima vegetação. Aqui o clima é muito seco e quente. Tem pouquíssima vegetação. A maior parte dos manuscritos são em pergaminho, no couro, que podia ser conservado melhor. A presença humana era pequena e não havia outras habitações. Por esse motivo, os manuscritos foram conservados. A presença humana, cioè non c'erano altre costruzioni, non c'erano abitazioni, anche per questo motivo i manoscritti sono stati conservati. Em Qumran é possível ver uma cópia do livro de Isaías, como também no Museu do Livro em Jerusalém. Na Cidade Santa, em 2008, foi colocado em exposição ao público o manuscrito original de Qumran, em melhor estado de conservação entre os 220 manuscritos encontrados nas grutas. O rolo, depois da descoberta em 1947, foi mantido em um ambiente escuro, a temperatura e umidade constantes, a fim de protegê-lo. O volumoso rolo de 7,5 metros, escrito em hebraico, é do 2º século a.C. e constitui o testemunho mais antigo do livro do Antigo Testamento, do profeta Isaías. O manuscrito conserva integralmente todos os 66 capítulos. Foi exposto pela primeira vez em 1967.
mas foi retirado depois de 2 semanas por receio que ele se deteriorasse. A mensagem dos profetas e a tradição dos sábios e dos escribas não permaneceu muito tempo como expressão oral, mas começou a ser colocada por escrito. O processo é longo e teve início com a inscrição na pedra e na argila. C'è un piccolo oggetto che è una copia di un originale che è stato trovato. Esta é uma cópia do original em prata, encontrada aqui em Jerusalém. E consta como a mais antiga parte da Bíblia escrita que se conserva até hoje. O minúsculo fragmento em prata é do 8º século a.C. e nele está escrita a famosa bênção sacerdotal do livro dos Números. Il Signore ti benedica e ti custodisca, il Signore faccia risplendere su di te il suo volto e ti dia pace. Ecco, anche San Francesco scrisse questa medesima benedizione presa dalla Bibbia in una lettera al suo più amico carissimo che era Frate Leone. Abbiamo poi delle iscrizioni scritte sull'argilla. Depois temos as inscrições sobre a argila. Também estas são somente cópias. São verdadeiros fragmentos de argila antiga nas quais foram colocadas inscrições modernas. Por muitos séculos, a Bíblia foi fixada em manuscritos. Os primeiros textos bíblicos foram fixados em rolos de papiro. A invenção do papiro como suporte para a escritura é mérito dos antigos egípcios, que se serviram de uma planta que nasce, cresce e se desenvolve às margens do rio Nilo, o papiro. Da mesma planta eram tiradas as fibras vegetais que, coladas uma à outra, depois de um adequado tratamento, formavam uma folha sobre a qual se podia escrever. Esta folha tinha um custo muito baixo porque era produzido de uma planta muito comum. Se podia conservar e preparar em rolos ou podiam ser ligados juntos, folha a folha, em forma de um pequeno livro, um códice. Rolo e códice foram as formas mais comuns em que se conservavam também os textos bíblicos, que pela primeira vez começaram a chegar a muitas pessoas. Anche i testi biblici scritti per la prima volta in una maniera diffusa che potevano andare in mano a tante persone. La pergamena fu il passo successivo. Il nome pergamena deriva dalla città di Pergamo. O pergaminho foi o passo sucessivo. O nome Pergamena deriva da cidade de Pérgamo, que não se encontra no Egito, mas na Ásia Menor, na atual Turquia, que naquele tempo era de cultura grega. Foram os gregos de Pérgamo que desenvolveram o uso da pergamena. A pergamena é feita com a pele de um animal, de uma ovelha, de cabra ou até mesmo de uma gazela. Tratada em maneira muito sutil e lixada, se tornava um ótimo suporte para a escritura. A pergamena era mais cara que o papiro, mas também muito mais duradoura. Por esse motivo, é muito mais fácil encontrar folhas melhor conservadas em pergaminho do que em papiro. É mais fácil trovare dei fogli meglio conservati in pergamena che non in papiro. O maior desenvolvimento e difusão do livro, e particularmente da Bíblia, devem-se à invenção da estampa, da imprensa, que no lugar da escritura à mão passou-se a caracteres já preparados. Na escritura à mão si sono potuti usare dei caratteri già preparati che si potevano comporre sotto diverse forme a rappresentare la scrittura. Gutenberg, em 1454, imprimiu a primeira Bíblia, conhecida como Bíblia de 42 linhas, e que tinha a divisão somente em capítulos. Os versículos foram introduzidos em 1527. Através dos séculos, ela chegou até os nossos dias e continua a ser o livro mais lido, traduzido e impresso em todas as línguas. Uma coleção de textos transformados em um único livro. Um livro literário porque cria uma linguagem comunicativa e poética de extraordinária eficácia e beleza. Sapiencial
porque exprime a condição humana da sua verdade de forma eficaz, atraente, incisiva, que cada pessoa humana de qualquer continente ou cultura pode sentir-se espelhada em qualquer parte. Um livro narrativo, porque descreve a história de um povo, fornecendo um paradigma histórico válido para toda a história da humanidade. Esta palavra que foi anunciada, escrita na pedra, na argila, no papiro, sobre pergaminho e depois no papel, neste ano da fé proclamado por Bento XVI, atravessa todos os confins e os desafios dos tempos modernos. Hoje, pode ser lido em todas as línguas e com todos os meios de comunicação. Deus invisível, pela riqueza do seu amor, fala com os homens como a amigos e se entretém com eles para convidá-los e colocá-los em comunhão consigo.